todos bem-vindos, bem-vindas. Que bom que mais uma vez podemos nos reunir na presença do nosso Trino Deus, do Deus que é Pai, do Deus que é Filho e do Deus que é Espírito Santo. Amém. Também quero saudar aqueles que nos acompanham através do YouTube, em seus lares, ou talvez do Facebook. Também sintam-se acolhidos, sintam-se parte desta comunidade. Eu quero saudar a todos vocês nesse terceiro domingo após Pentecostes com a palavra de João, capítulo 14, versículo 27. Deixo com vocês a minha paz, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Repito, deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não dou como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Que também essa paz de Deus venha sobre nós e permaneça conosco hoje e para todo sempre. Amém. A comunidade pode se sentar e eu convido para nós cantarmos juntos. Temos alguém nos visitando hoje? Levante a mão quem nos visita. Da onde? Nós somos da comunidade de Canoas, estamos morando aqui agora, então queremos começar a fazer a igreja. Tá joia, sejam bem-vindos, bom tê-los conosco, né? Sintam-se bem aqui em nossa comunidade. Mais alguém nos visita? Demais são membros ou pessoas que já participam mais tempo conosco. Cantamos então 320, Senhor, se tu me chamas. E temos essa dupla, trio, então hoje é para nos ajudar na música. Obrigado então pela ajuda de vocês também. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir, 320. Se queres que eu te siga,
vocês abram o livro de canto, na canção 36, canção 36, e nós vamos cantar "Se Sofrimento Te Causei, Senhor", como uma forma de oração também. Convido para quem pudesse colocar em pé, e hoje a nossa oração vai ser feita também através desta canção. Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco estou, sem teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se a sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no amor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me de incertezas mil, transforma a minha vida entregue a ti, amém, Senhor. Irmãos e irmãs, quando nós confessamos a Deus os nossos pecados, Ele, que é misericordioso e bondoso, vem e nos concede o perdão. E eu anuncio o perdão dos seus pecados, não em meu nome, mas em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Nós estamos no terceiro domingo após Pentecostes, e para esse domingo nos vem uma palavra do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 51 ao 62. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 51 ao 62. E o texto nos escreve assim: os samaritanos não recebem Jesus. Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho, eles entraram em um povoado da região de Samaria, a fim de prepararem um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando os seus discípulos Tiago e João viram isso, disseram: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? Porém Jesus, virando-se para ele, os repreendeu. Então ele e os seus discípulos foram para o outro lado do povoado. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: as raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde descansar. Aí ele disse para outro homem: venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. E Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, mas você vai e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro
deixe que eu vá me despedir da minha família. E Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Até aqui. Amém. Nós, em resposta a essa palavra, nós queremos cantar o hino 150, Buscai primeiro o reino de Deus. 150. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós nesse momento de ouvirmos a palavra, mas também para todos sempre. Amém. Queridas irmãs, irmãos em Cristo, o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, nos versos 51 até os 62, nos traz, entre outros assuntos, o assunto do discipulado. Ou seja, nos fala de anunciar o Evangelho de Deus às pessoas. Também a sermos não só discípulos, mas também evangelistas, ou seja, pessoas que anunciam a palavra de Deus. E na primeira parte do texto, nos é trazido um mensageiro enviado da parte de Jesus para Samaria, para que ele preparasse lá o ambiente para que Jesus pudesse então pregar, Jesus pudesse ali então levar a palavra, falar da misericórdia, do amor de Deus e assim por diante. E foi uma surpresa, porque aquelas pessoas não quiseram receber Jesus. Talvez isso nos faz perceber que, assim como nós nos dispomos muitas vezes a ouvir a palavra e também a levar a palavra, muitas pessoas não querem ouvir, não querem saber e não recebem a palavra e nem Cristo em suas vidas. E aquele mensageiro foi enviado de volta dizendo que Jesus não era bem-vindo à cidade ou ao povoado dos samaritanos de Samaria. E assim, muitas e muitas vezes nós também, quando estamos anunciando a palavra, às vezes temos a melhor das intenções e queremos levar um conforto,
queremos falar do amor, da misericórdia de Deus para as pessoas, elas às vezes nos dão uma espécie de carão, como se diz, né? Não aceitam, dizem, para com essa bobagem, para com essa bobeira e assim por diante. E como a gente fica, com certeza a gente fica frustrado. A gente tem uma intenção de confortar, de aproximar essa pessoa também da palavra de Deus, e ela simplesmente reluta e não aceita a palavra. Vejamos no nosso texto, 2 discípulos bem conhecidos nossos, Tiago e João, ficaram tão indignados que sugeriram para Jesus enviar fogo do céu para queimar aquelas pessoas. Talvez isso nos ajude a pensar que muitas e muitas vezes nós também somos meio que tomados por sentimentos de raiva, de ódio e assim por diante. Mas se a gente olhar para esse texto e olhar para tudo que Jesus ensinou, não é uma atitude cristã. Não é uma atitude que poderia sequer ser cogitada por um discípulo de Jesus. Mas essa palavra nos mostra o quanto nós somos humanos e quanto nós somos pecadores. O quanto também a nossa mente nos trai, às vezes, com pensamentos que não deveríamos ter. Às vezes até chegamos em atitudes, mas do pensamento até agirmos, às vezes, nos recobra o sentido e nos faz, de fato, perceber que não devemos fazer isso. E eu me lembro que algum tempo atrás, 2 ou 3 evangelistas de uma dessas igrejas que fazem visitas, às vezes até em horários inoportunos em nossas casas, e batem lá e falam do Evangelho. Um dia desses bateram lá na hora do almoço, estavam almoçando, e fui atender. Nós queremos falar de Jesus para ti. Eu disse, olha, agora não dá, e agradeci e fiz todo o possível para que logo saíssem, né? E eu percebi que quando eles se viraram, eles resmungaram uma coisa, meio que dizendo, então vai também, né? Assim, meio que desdenhando, né? Meio que quase que rogando uma praguinha, né? Talvez, olhando para essa perspectiva de Tiago e João, nós também muitas vezes nos entristecemos, mas ao mesmo tempo não nos dá o direito de querer o mal de alguém porque ele não quer ouvir a palavra, ou porque ele não quer participar da igreja. Não deve ser uma atitude, e não é uma atitude cristã, porque o próprio Jesus se deu o trabalho de repreender esses 2 discípulos. O texto não diz o que Jesus disse para eles, mas o texto deixa claro que Jesus repreendeu aqueles 2 discípulos. E talvez esta também deve ser uma atitude nossa, quando às vezes tão facilmente falamos daqueles que, ao nosso ver, não querem ouvir a palavra, não querem se envolver na igreja e assim por diante. E eu trago isso de uma outra perspectiva. Deus ama todos os seus filhos, aqueles que estão na igreja, aqueles que querem ouvir a palavra, mas também aqueles que estão afastados. Qual é o pai? Qual é a mãe? Que porque não querem, muitas e muitas vezes, quero dizer, qual é o pai e qual é a mãe que não sofre quando um filho se afasta? Qual é o pai e qual é a mãe que não sofre quando o filho não quer saber nada do seu pai ou da sua mãe? Todo pai sofre com isso. E mesmo sofrendo porque o filho não quer mais saber dele ou saber dela, o pai é capaz, ou a mãe é capaz de dizer, meu filho, eu também desejo que tu te vá mal na vida. Algum pai faz isso? Não. Talvez tenha um sem noção, mas de forma geral não. E assim também Deus.
com certeza se entristece com aqueles filhos e aquelas filhas que não querem saber dele, não querem ouvir a palavra. Mas nem por isso Deus quer o mal destas pessoas. O que Deus quer é que a gente ajude de alguma maneira a enfrentar e convencer essas pessoas para que elas aceitem a palavra. E o que Jesus fez quando ele percebeu que não era bem-vindo em Samaria? Eu digo, ele ergueu a cabeça, deu meia volta e foi para um outro lugar falar de Deus. Talvez esta é a nossa atitude. Nem sempre somos bem acolhidos. Nem sempre aquilo que nós temos para oferecer como palavra, como auxílio, todos queiram ouvir. Mas esta é a nossa missão. E talvez isso nos mostre que também na nossa missão, na vida, na seara de Deus, nem sempre somos bem recebidos, nem sempre somos bem interpretados. Mas também não nos dá o direito de criticar essas pessoas. Pelo contrário, devemos orar por essas pessoas. Com certeza, se Jesus se afastou tantas vezes num lugar reservado para orar, era justamente por aqueles e por aquelas que estavam afastadas do caminho de Deus. A segunda perspectiva que esse texto nos traz são aqueles 3 homens, ou aquelas 3 pessoas que se colocaram de prontidão para o discipulado, para seguir Jesus, para anunciar o Evangelho, para serem evangelistas, para fazerem a obra, a continuação da obra de Cristo. E o que acontece? Jesus não os aceita. Jesus percebe que na intenção deles existe algo errado. E talvez a partir disso nós também precisamos olhar para a nossa intenção. Como filhos, como filhas, como cristãos, também na nossa missão diária da fé. E eu gostaria de trazer 4 aspectos que nós deveríamos nos dar conta diante disso. Primeiro, muitas e muitas vezes as pessoas têm um entusiasmo muito grande, têm uma força de vontade muito grande, algo assim que 2, 3 dias não conseguem dormir direito, de tanta vontade de fazer algo pela igreja, de ir fazer missão e assim por diante. É o que nós chamamos muitas vezes daqueles que têm fogo de palha. O que é o fogo de palha? Vem, queima e logo se vai, logo acaba. São aquelas pessoas que às vezes têm um monte de ideias boas e antes de dar o primeiro passo para colocá-las em prática, já esfriou a vontade, já esfriou o entusiasmo. E aí eu me lembro de uma pessoa que um dia ligou para o seu pastor e disse: pastor, eu preciso falar com o senhor, tenho umas ideias muito boas para a nossa comunidade. Eu sei que a nossa comunidade está muito com os bancos vazios, está com as suas dificuldades, e assim, eu tenho um monte de ideias boas. E o pastor logo lhe disse: não, eu estou aqui na secretaria, pode vir, se quiser pode vir nesse momento. E assim essa pessoa, então, essa senhora foi até o pastor, e aí conversaram mais de 2 horas. E de fato o pastor gostou das ideias daquela senhora. E antes quase do almoço, numa manhã dessas, ele disse: então, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião com a comunidade, e aí vamos ver o que tu pode assumir, o que cada um pode fazer, vamos colocar isso em prática. Daí de repente ela começou a se virar naquela cadeira de um lado para o outro, de repente disse: pastor, eu te trouxe umas ideias, mas eu não posso ajudar a colocar isso em prática. Na verdade, de boas ideias, o inferno está cheio, não é uma expressão popular que nós temos, né? Sim. Não é de boas ideias somente que a gente precisa de pessoas que ajudem a colocar as ideias em prática.
né? Ideias boas, até os maus têm ideias boas. Na verdade, a gente precisa de pessoas que coloquem as coisas em prática. Ou seja, uma comunidade que não seja só uma comunidade de ouvir a palavra, mas também de viver a partir da palavra. Quando nós falamos em discipulado e falamos em evangelismo, não tem a ver somente em falar das coisas, mas agir e praticar conforme a palavra de Deus, viver conforme a palavra de Deus. Segundo aspecto, ser discípulo não é algo que é inerente a nós, não vem de nós, não brota de nós. É algo que Deus nos inspira e Deus nos desafia para o discipulado, para o trabalho, para a seara. E Deus nos dá também condições quando Ele nos dá um trabalho, ou quando Ele nos envia para algo, Ele não nos deixa sem instrumentos para agir. Ele nos capacita, Ele nos dá condições, palavras certas, atitudes certas para agir. Terceiro aspecto, ser discípulo não é apenas para as horas vagas, ou como um hobby, como as pessoas costumam dizer. Qual é o teu hobby? Meu hobby é fazer um crochê. Meu hobby é jogar futebol. Não. Nós cantamos há pouco, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. E essa é uma questão muito importante que a gente precisa refletir também como comunidade. Se a gente acha que a comunidade é algo somente para as horas vagas, a gente está muito enganado. Se a gente acha que eu vou primeiro organizar minha agenda e lá, se sobrar uma meia horinha, essa eu vou dedicar para a comunidade, eu não estou sendo coerente com o Evangelho, com a palavra. Assim como às vezes as pessoas também pensam assim na questão da contribuição para a comunidade. Elas dizem assim, poxa, eu vou pagar todas as minhas contas e daí se sobrar alguma coisa eu faço uma contribuição para a comunidade. E a gente sabe que na maioria dos casos da gente não sobra. Não sobra. A gente precisa fazer escolhas. E a gente, quando a gente deixa a comunidade, o trabalho, a missão por um último plano, a gente não está fazendo a escolha certa. A canção nos diz, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. A igreja deveria ser nossa prioridade. Não somente a igreja como uma instituição, como uma estrutura aqui, mas a igreja, esse fomento, essa vontade de viver em comunidade. Igreja, quando eu digo, são as pessoas que são a igreja, não uma construção de tijolos. De se preocupar com a missão, de se preocupar com fazer as coisas certas, de ajudar as pessoas e assim por diante. Próximo e último item, ser discípulo é ser obediente. Não falar daquilo que a gente tem da sua experiência, mas falar daquilo que Deus quer que a gente fale, daquilo que Deus quer que a gente faça. Muitas e muitas vezes as pessoas vêm e dizem, pastor, eu estive envolvido na minha comunidade durante 2 anos e eu cansei, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu me desgastei completamente. Sim, de fato, não é fácil a gente participar de uma diretoria, não é fácil a gente ajudar num trabalho de direção numa igreja, mas a gente precisa aprender a muito mais a fazer as coisas que Deus quer que a gente faça do que as coisas que a gente quer que aconteçam. Quando eu tento trabalhar a partir daquilo que eu quero como pessoa, eu me canso, eu me frustro, eu me desanimo, eu me enfraqueço. Agora, quando eu
me coloco como instrumento de Deus e faço isso e falo a partir daquilo que Deus quer, Deus nos fortalece, Deus nos empurra, Deus nos capacita, Deus nos possibilita ter força para isso. Que a gente também possa ter isso sempre em nossa mente. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a gente também possa cada vez mais aceitar o chamado de sermos verdadeiros cristãos. Não apenas cristãos ouvintes da palavra, mas principalmente pessoas que colocam a sua fé em prática. Pessoas que vivem a partir da fé, a partir da palavra, a partir daquilo que aprenderam. E que também a gente tenha sempre essa perspectiva, que nem sempre é fácil. Deus, Jesus, não nos prometeu um caminho fácil, um caminho tranquilo. Ele mesmo disse: tome a sua cruz e siga-me. Então, na verdade, quem entra para uma igreja pensando em ter mordomia, em ter facilidade, em ter só as coisas boas, só as bênçãos, lamento desanimar. Numa igreja, a gente tem os mesmos desafios, os mesmos obstáculos, as mesmas dificuldades, ou às vezes até piores, mas nós temos unidade para enfrentar. Nós temos Deus junto conosco para nos reerguer, para nos levantar, para nos possibilitar recomeços e assim por diante. E é desse Deus de amor, de misericórdia, que nós precisamos também falar, sendo discípulos de Jesus Cristo. E assim eu convido para nós cantarmos juntos a canção Se Eu Tiver Jesus ao Lado, 632. É uma canção muito bonita, 632, e eu gostaria de pedir que a gente sentisse essa canção, que a gente se sentisse caminhando com Jesus, como se a gente estivesse lá com Ele naquela época ou nos dias de hoje, caminhando com esse Jesus. 632, Se Eu Tiver Jesus ao Lado. Seguirei a
Gostaria de convidar a todos vocês, também aqueles que nos acompanham em seus lares, para próximo domingo, dia 3 de julho, culto de gratidão pelos 70 anos da comunidade Bom Pastor, encerramento dessas atividades, um culto muito bem organizado, planejado por várias pessoas, uma equipe, e vamos ter junto conosco o pastor sinodal Carlos Koch, também autoridades dos nossos municípios, também os homenageados durante o ano de festejos. Então, próximo domingo, dia 3 de julho, culto de gratidão pelos 70 anos da comunidade Bom Pastor. E também, logo depois do culto, então, almoço em Tramandaí, sim, a R$ 35 o cartão. Será carne suína, carne de galinha, carne de frango, massa, molho, aipim, vários tipos de salada e também um vasto buffet de sobremesa que faz parte do valor do cartão de R$ 35. Gostaria também de convidar para o domingo seguinte, dia 10 de julho, a culto de ação de graças aqui nesta comunidade, 10 de julho, às 10h30. Então, para que a comunidade também se organize, trazer aquelas doações, algo que a gente produz, algo que a gente colhe, né? Algo que a gente sabe faz parte do nosso cultivo, da nossa gratidão. Trazer isso então para aqui depois fazer um leilãozinho, alguma coisa assim, então revertendo esse recurso também para a comunidade. 10 de julho, às 10h30, então, almoço também será servido por essa comunidade. O valor do cartão? R$ 30, então, dia 10 de julho. Também cartões já à venda, tá bom? Gostaria de solicitar para os dois eventos, dia 13 e dia 10, que comprem cartões antecipados. Isso ajuda a comunidade a organizar, a não comprar uma quantia depois que talvez não seja ocupada toda. Então vamos nos organizar. Quem já sabe que vai estar por aí, já se organiza, né? Já compra o cartão antecipado. Inclusive, no almoço de Tramandaí não teremos possivelmente cartões no dia. Nós temos só 150 cartões por causa do espaço, né? Claro que podem ser levados também, dá para levar para casa, só tem que trazer um recipiente junto, né? Colocamos 150 cartões, possivelmente não vamos disponibilizar mais de 150 cartões por causa do espaço. Então precisa de fato ser comprado antecipadamente, né? Também quem quiser ajudar, temos rifinhas sendo organizado, quem quiser ajudar com doação dos ingredientes para os almoços, né? Tanto em Tramandaí como aqui em Mariluz também pode ajudar, né? Entre em contato com a diretoria e com certeza vocês recebem mais informações para essas doações. Repito, próximo domingo, 9 horas da manhã, culto de gratidão pelos 70 anos da comunidade e almoço então da comunidade de Tramandaí. E dia 10, domingo seguinte, às 10h30, culto de ação de graças, com um leilãozinho e também almoço que vai ser servido por essa comunidade a R$ 30. Vamos participar desses eventos dessas duas comunidades. Mais algum aviso? Mais algum convite, lembrete? As ofertas de hoje então são ofertas nacionais. E a ICLB então destina para o trabalho com acompanhamento de estudantes de teologia. Ofertas de hoje são nacionais e destinadas para acompanhamento a estudantes de teologia. Também contribuições dos envelopes permanecem aqui para o trabalho desta comunidade. Enquanto nós recolhemos as ofertas, cantamos 519, Jesus Cristo é Rei e Senhor. 519.
Antes de nós fazermos a nossa oração e também fazermos os encaminhamentos para a ceia, a instituição da ceia e participarmos da ceia, eu gostaria de novo de dizer sobre esses dois eventos, dia 3 e 10 de julho, para que a gente pudesse juntar as nossas comunidades, que Mariluz pudesse participar intensamente lá e também Tramandaí pudesse participar aqui no culto de ação de graças, que a gente pudesse, através dessa união, dessa unidade, também fortalecer essas duas comunidades. Inclusive para todos os membros, alguns poucos hoje aqui, mas talvez muitos em casa vão assistir a esse culto, que a gente participe, valorize as coisas da comunidade, que seja uma oportunidade de retomada. Quem sabe como é bom quando a gente tem a igreja cheia, praticamente sem lugar para sentar, né? E é isso que nós esperamos para próximo domingo às 9 horas em Tramandaí, igreja cheia, todos os membros participando, e também dia 10 às 10h30, esta igreja cheia, todos os membros participando, né? Vamos nos organizar, vamos nos motivar, vamos fazer parte dessa comunidade com alegria e participar dessas atividades, tá? Fica esse convite. E eu convido vocês que estão aqui para nós fazermos um semicírculo, aqui um círculo ao redor do altar, para a oração e também para a ceia do Senhor. Sim, Wanda? Assim, a gente está fazendo uma campanha para dar alimentos para a cesta, para filho, uma guloseima, pode trazer um altar, pegar na base, quando tiver um brechó, pegar para transformar essa cesta, para fazer um Maria. Tá bom, a dona Wanda, presidente, então pede para que quem puder trazer também quilos para compor a cesta também para o sorteio, não é? No dia 10 então, de julho. Isso? Vamos então vir aqui na frente. Queremos ter um momento de oração. Amado e bondoso Deus, obrigado pela vida, pelas bênçãos, pelas graças. Obrigado por essas palavras que nos falam também do discipulado e que também nos chamam não somente a colocarmos as nossas emoções, mas a nossa confiança nas tuas mãos. Também no sentido de assumirmos o verdadeiro compromisso contigo, com a tua palavra, também com a comunidade. Bondoso e querido Deus, estamos aqui também nos preparando para participar da comunhão do corpo e sangue de teu Filho. Que esse corpo e sangue também seja um alimento espiritual para a nossa vida. Que ao sairmos daqui possamos sair fortalecidos e animados. Que esse alimento nos dê a força e o vigor na fé, na esperança e no amor, para vivermos a cada dia. Rogamos a Deus pelas pessoas doentes, pelas pessoas hospitalizadas, pelas pessoas acamadas, pelas pessoas em depressão, de forma bem especial, Senhor, intercedemos pelo Fernando e pela Lindsay, filho do Valdir e da Silvia, que estão já há semanas enfermos, não sabem ao certo qual é o problema, mas, Senhor, entregamos também as suas vidas nas tuas mãos. Haja e ajude também para que possam restabelecer a sua saúde. Rogamos por todas as pessoas doentes ou em dificuldades. E tudo mais que está em nosso coração, tudo que está em nossa mente, nós colocamos diante de Ti, quando juntos oramos como Cristo nos ensinou.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo que é dado em favor de vós. De semelhante modo, tomou também o cálice, rendeu graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos, esse cálice é a nova aliança no sangue de Cristo, derramado para a remissão de nossos pecados. Fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de Cristo. Amém. Nós vamos seguir os elementos da ceia, vocês aguardam com eles na mão para a gente comungar depois em conjunto. Enquanto isso, nós ouvimos também uma canção. Irmãos e irmãs, comam e bebam, essa é a comunhão do corpo e sangue de nosso Senhor. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo nos diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E assim viemos a Cristo, ouvindo a sua palavra, participando da comunhão do corpo e sangue, e assim podemos ter a certeza que Ele nos fortaleceu na vida e na fé. Vamos, pois, em paz e serviremos a Deus e ao próximo com muita alegria. Amém. Temos alguém de aniversário nos dias próximos? Assim, ó, a gente fez 55
55 anos de casado, dia 17. Isso. 55 anos de De casado. casado. Parabéns. Obrigada. Nossa, legal, parabéns. Mais alguém? Aniversário de casamento? Vamos cantar um parabéns bem caloroso então para esse casal, 55 anos de casado, dia 17 de junho. 17 de junho. Então vamos lá, bem caloroso. Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, Vamos estender as nossas mãos sobre esse casal, vamos fazer uma bênção para eles. Que o bondoso Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, venha sobre esse casal que completou seus 55 anos de bênção matrimonial. Que esse Deus que os trouxe até aqui continue abençoando, lhes dando ainda muitos anos de vida, de alegria e de unidade. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tá bom, muitas bênçãos. Desejo a todos vocês um bom domingo, uma abençoada semana e nos encontraremos então no próximo domingo em Tramandaí, quem conseguir ir, né? E quem não for, ou não conseguir ir, pode assistir o culto de forma online pelo Facebook também, tá? E depois também pelo YouTube. E no dia 10, então, aqui no culto de ação de graças. Uma boa semana a todos vocês.